Paz seja convosco. Em busca do prêmio, nós brasileiros estamos vivendo dois momentos marcantes e antagônicos na história de nosso querido país Brasil. Um deles é de tristeza e de abatimento pela crise política e econômica por que passamos atualmente. Outro de euforia e de patriotismo por podermos sediar pela primeira vez as Olimpíadas. As Olimpíadas originaram-se por volta do século VIII a.C., no contexto da antiga Hélida, isto é, o conjunto das cidades-estado da Grécia clássica. A realização dos Jogos ocorria na cidade de Olímpia, daí o nome Olimpíadas, para onde os cidadãos das outras cidades peregrinavam a fim de participarem das competições. O primeiro atleta a vencer uma prova em Olimpíada teria sido Corobeu, em 776 a.C., e a prova era de corrida. Por um lado, entendemos que as Olimpíadas, de certo modo e em certa medida, resgatam a autoestima desse povo alegre, receptivo e trabalhador que é o povo brasileiro, visando enfrentar com mais coragem ainda os desafios atuais. Por outro lado, leva-nos a uma oportuna e séria reflexão acerca de nossa vida e carreira espiritual. Na época do apóstolo Paulo, primeiro século da era cristã, ele já era familiarizado com os Jogos Olímpicos, por isso utilizou-se da metáfora do prêmio da salvação para motivar e estimular os salvos em Cristo a se dedicarem de forma extrema a conquistá-lo, a exemplo dos atletas que competiam nos Jogos. Ouçam as palavras com as quais ele fez essa belíssima comparação. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que o alcancem. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganharmos uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Há um pensamento que diz: qualquer pessoa pode declarar-se cristã, mas é preciso coragem para seguir a Cristo. Após ter experimentado o novo nascimento, a regeneração, após ter sido justificado por Cristo Jesus, o salvo põe os pés na estrada ou na pista da santificação. E é durante o percurso desse processo que ele precisa mostrar-se diligente, determinado e perseverante, visando a conquista do prêmio tão almejado. E que prêmio é esse? O prêmio é a salvação em Cristo pelas boas novas do Evangelho. É a própria vida eterna com Deus. É esse o alvo de que Paulo fala. É Jesus, aquele que deu sua vida para restaurar a nossa. Em resposta a essa salvação oferecida por graça e misericórdia de Deus, ouçam o que ele espera de cada um de nós. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Paulo tinha consciência das implicações de abraçar a fé em Cristo e, como resposta a essa tão grande salvação, era-lhe necessário adotar uma postura ativa, tanto no sentido de manter-se na pista em busca do prêmio pessoal e final, como também servir de exemplo, de estímulo e de motivação para tantos outros que precisavam de salvação. Assim ele se expressou: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Comparativamente, nas Olimpíadas, para os atletas, prevalece o seguinte princípio: cada um por si. Pois, como bem salientou Paulo, só um leva o prêmio. Porém, nas Olimpíadas da Salvação, há prêmio para todos os que responderem afirmativamente ao convite divino ao ingressarem na corrida da salvação. A todos esses, Paulo diz: correi de
tal maneira que o alcanceis. Ainda nesse princípio comparativo, os atletas recebem todo o apoio possível da equipe técnica de um modo geral. Mas durante a competição, tudo dependerá exclusivamente deles. Diferentemente dos atletas cristãos, que podem contar com todo o apoio de que precisam durante toda a carreira cristã. Como garantia, disse Jesus: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28 e 20. Por sua vez, ouça as palavras de Deus através do profeta Isaías, que disse: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Finalizando essa breve reflexão, o Espírito Santo me faz lembrar-lhe de que o prêmio a ser alcançado é valiosíssimo demais, de preço incomparável, custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, não desanime, mesmo diante dos maiores obstáculos à sua frente. Ele mesmo o ajudará a transpor as barreiras. Creia, como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4 e 13. A Timóteo, Paulo escreveu: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6 e 12. Caríssimo promessista e irmão na fé em Cristo, não desista nunca. Em Apocalipse 2:10, o Espírito Santo lhe diz: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Um abraço afetuoso para você.